Fala galera, eu sou o Felipe Zambardini, estamos aqui em mais um vídeo do meu canal no YouTube e essa aqui é uma nova playlist que o Lalau, vendo um vídeo aqui do meu canal que eu falei, cara, nós ainda podemos conversar? Ele viu esse vídeo e me chamou e falou, cara, eu tinha uma ideia que eu já vi algumas pessoas fazendo, que é um crossover, né, uma collab, uma colaboração de um canal para o outro. São duas pessoas sempre conversando. E aí nós demos início a isso, né? O Lalau, lá com o canal do Tchanka Podcast, ele fala um assunto toda quarta-feira, eu respondo numa quarta e falo o assunto, e vice-versa. Então toda quarta-feira vai ter vídeo lá, ou aqui no meu canal, ou lá no Tchanka, e nós vamos conversar bastante a respeito de patinação. Fechou? Então é isso. Nos próximos vídeos eu não vou fazer esse disclaimer, essa introdução, eu já vou responder o Lalau, mas é para vocês do meu canal entenderem, tá? Então eu vou deixar o Lalau falando o finalzinho do vídeo dele lá. Se você quer ver o vídeo completo, que é muito interessante, primeiro link na descrição, né? E aí a gente vai falar um pouco mais. Já que não tem nada para poder se relacionar. Mais uma vez aqui eu trazendo, eu consigo relacionar exatamente um pouco ali dos começo dos anos 2000, final dos anos 90, meio dos anos 90, começo dos anos 90, você consegue assim ver que tipo de influência as pessoas no patins estavam tendo naquele momento. Eu lembro exatamente como é, né? Por causa daquilo que a gente conversou aqui no começo, a influência que eles tiveram influência coletiva, vamos dizer, né, naquele tempo, e não existe, então faz pensar, né, como é que o pessoal vai lembrar dessa era do patins daqui uns 10 anos, daqui mais uma década. A gente vai ser reconhecido como o quê? A década é uma coisa para poder se pensar. Lalau, eu acho que também é uma coisa legal a se pensar como nós seremos lembrados para com que a gente remodele as nossas atitudes atuais, né? Eu acho isso super importante. Mas assim, para eu dar alguns pontos de vista, eu também tenho que dar alguns passos para trás, igual você comentou ali, um pouco da década de 90, né? E um passo que eu dou para trás, e tudo que eu vivi na patinação, eu percebo que naquela época, que a era da comunicação era uma era muito mais travada, não tinha tanta comunicação, para você conseguir um e-mail de uma pessoa e a pessoa de outro país mandar um e-mail para você, meu Deus do céu, era algo surreal, né? Então a comunicação era muito mais difícil, né? As informações não chegavam com tanta velocidade e, sem dúvidas nenhuma, nós fomos pautados ali muito com relação à música, né? E todo esse estilo. Muitas pessoas saudosistas, assim como eu, sou um pouco saudosista também, apesar de amar o momento atual da patinação, fala, pô, antes tinha os Hammers, antes parecia que todo mundo tinha personalidade, todo mundo martela muito, né, em cima disso. E o que eu vejo? Naquela época, a gente tinha muitos adeptos de patins street, né? Nós estamos falando realmente de patins street, da atitude de manobra, né? Naquela época, a gente tinha muita gente fazendo street, mas o que eu senti da década de 90 para os anos 2000? O filtro do padrão patinador agressivo, o filtro era muito alto. Então, para você passar no primeiro filtro, era muito difícil, entendeu? Por exemplo, tínhamos que andar na rua. Eu me lembro muito bem da época de São Paulo, nós íamos para USP todo final de semana. E aí colava um patinador novo. Cara, aí ele ficava 5 finais de semana para ter coragem de dar um royal. Aí depois ele ficava mais 5 finais de semana só dando royal e soul no corrimão. E aí você percebia que aquele cara, ele não se sentia inserido no nosso esporte,
porque o patins, ele era muito agressivo, muito mesmo. Cara, aquela época, o cara dava um 540 Royal de front num cano normal, entendeu? Então, o que eu acho que nós tivemos uma falsa ilusão de que os gênios da patinação, eles estiveram ali, e todo mundo andava muito bem, eu não concordo muito. Se você for pegar para ver no nosso planeta, né, vamos chamar de nosso planeta, no nosso mundo, tem muita gente aí. E vamos se dizer que 200, 300 patinadores foram, tipo, destaques no mundo, sabe? Porque foi caras fora da régua, fora da régua. E eu acho que aquele momento, fora toda a campanha do skate, né? Toda essa campanha do skate para cima da patinação, foi um momento de decaída. Os patins começaram a durar muito mais, os patins de street naquela época, e para você ser um patinador, tinha que ser aquele nível de manobra, tinha que ser tudo padronizado, como você mesmo comentou nisso. Então, o que acontecia? Se um cara quisesse ser um moderninho até os anos 2000, putz, o cara não tinha espaço, sabe? O cara não tinha espaço para aquilo, o cara ia ficando para trás, né? Então, esse filtro, essa régua, eu sinto que foi um pouco da decadência de adeptos ao nosso esporte. Claro que aí tem a questão de adeptos que cai a renda, diminui os patrocinadores, a maioria dos patinadores lendas foram trabalhar de videomaker, né? E ficamos nessa. E nós, que somos os órfãos dessa era, a gente tem na nossa mente exatamente isso, que aí vem um pouco do saudosismo do Zamba, entendeu? Tipo, nós temos esse padrão, eu não vou chamar Hammer, mas eu vou colocar Hammer agora, porque é a palavra que se usa para a galera daquela época, né? E aí nós temos isso na gente. E o que aconteceu? O nosso esporte, ele praticamente quase desapareceu. Então, a gente não pensou nisso naquela época, e eu acho interessante a gente pensar nisso, sobre como nós seremos lembrados e como a gente tem que ser lembrado para nós mudarmos as atitudes agora. E eu tenho uma teoria que eu acho que tudo na vida é uma metamorfose ambulante. A mudança, ela é constante. E vou tentar resumir um pouco da nossa mudança. Quando a internet ela tomou essa proporção, a cultura pelo mundo ela ficou muito mais viva, né? E todo mundo começou a replicar, entendeu? E replicar vários tipos de cultura, vários tipos de música, vários vícios de linguagem. Você percebe que a era da comunicação fez tipo um copiar-colar, copiar-colar, copiar-colar em todos os esquemas, sabe? Só que teve, apesar do copiar e colar, você viu uma diversidade, você viu quebras de padrão que até para o mundo dos outros esportes foi uma grande mudança. E aí que a patinação começou a voltar muito em alta. Eu sei que teve o boom da pandemia, mas um pouco antes da pandemia já dava para ver que você ser um patinador de street, você pode ter a liberdade de andar numa calçada, que não era o Hammer Time. E quem está fazendo Hammer? Animal. Então o que aconteceu? As coisas são automaticamente evolutivas, né? E muita gente, quando viu muitos adeptos, muita gente moderna, muita gente da época do Hammer fazendo coisas modernas, como o Alex Broskow, entendeu? As pessoas do nosso meio, principalmente você, eu, que somos levemente saudosistas com tudo que já passou, a gente estranhou um pouco. Só que, tipo, eu na prática, como eu nunca larguei a patinação, eu estranhei, mas foi de leve. Eu fui
na onda, sabe aquela onda que você fala assim, se não pode com eles, junte-se a eles? Eu fui na onda de se não pode com eles, junte-se a eles. E eu comecei a me divertir muito mais na patinação. Tipo, muito, muito mais. Vários tabus foram mudando. E como eu disse que a gente tem que entender qual que é a era que a gente está, eu percebo que esses tabus foram sendo quebrados e nos últimos 5 anos as competições oficiais começaram a se misturar com o quê? Com essa liberdade, com o que você pode fazer com tudo. E aí que nesses últimos 5 anos veio também, junto de tudo isso, o resgate das coisas acrobáticas na patinação. Porque mandar front flip e mandar back flip na nossa época era pejorativo, entendeu? O Daciel, ele pulava a galera de front flip e dava front flip como última manobra para fazer graça para o público. Então, essa liberdade de você ser o que você quer ser, que a sociedade começou a tomar esses rumos, o que era feio no passado, hoje em dia está super em alta. E aí, mais essas competições oficiais que está trazendo um público que nós não tínhamos, que isso é uma pauta muito legal para a gente conversar. Você vai nas pistas e tem famílias e famílias, um front flip, um back flip, meu Deus, chama muito a atenção, né? Então eu percebo que esses últimos 5 anos, o que aconteceu? Competições oficiais, a liberdade para você fazer o que você quiser sem nenhum rótulo, nada. Vários tabus sendo quebrados. A criançada tudo mandando front flip, back flip e mudando até a cabeça dos juízes antigos, pensando, putz, cara, até que front flip é bonito quando é feito grebado, né? Mas grebado. Back flip também grebado. Essa transição, essa metamorfose ambulante que é o nosso esporte, eu vejo que ela está neste exato momento quebrando tabus e construindo uma nova era de competição que vai ter muita acrobacia. Eu vejo esse ponto do nosso esporte para um crescimento e, assim, popularmente a gente ser lembrado, né? Mas o que eu percebo? Eu percebo uma cultura ressurgindo por trás disso. Porque, lembra que eu falei aqui para vocês que é copia e cola, copia e cola, copia e cola? Você percebe que foram poucos, nos últimos 10 anos, que, tipo assim, bateram no martelo aqui na originalidade do que estava fazendo. E seguiram à risca. E estão se saindo super bem na nossa cultura. Porque eu acho que, paralelo a nós sermos reconhecidos popularmente, por um esporte super competitivo e acrobático, a nossa cultura ela vai se ressurgir por trás. Porque nós temos que ter uma base. Isso acontece com o skate, só que o skate está tão grande que eles segura a ferro e fogo a cultura por trás. E nós vamos fazer esse movimento natural, porque é uma metamorfose ambulante, como eu estou dizendo. Se você for calcular nos últimos 10 anos, tirando pessoas como eu, que não parei de andar de patins, entre outras pessoas, um cara como o Bob Spassov, o israelense. Cara, ele começou a explodir os vidinhos dele na pandemia, 6 anos atrás. E ele focou na originalidade dele. Originalidade, entendeu? Originalidade que no nosso passado todo mundo era extremamente original. Todos os patinadores brasileiros, todos os americanos. Cara, você via um soial do Fred, era um soial do Fred Castro, original. Você via um miso para Back Royal do Farol, era extremamente original, entendeu? Então, agora eu sinto que paralelo a isso que nós estamos construindo, está vindo a originalidade de alguns.
Tanto que pessoas como eu, que sigo patinando, eu me sinto muito mais valorizado nesse exato momento por ser original. Então, que fique aqui um conselho para a nova geração, que vão ser grandes competidores, chegando talvez até uma Olimpíada. Cuidado com copia e cola, cuidado com todo mundo fazendo a mesma coisa. E o patins sempre foi uma arte, uma expressão para nós expressar nossos sentimentos. E a arte, o que difere a arte é a originalidade, entendeu? Não é copiar a coisa, é você criar o teu jeito de pintar o teu quadro. Então, crie o teu jeito de mandar as manobras. Quebrem todos os tabus. E eu continuo refletindo. Lalau, eu continuo refletindo. Eu tenho essa estimativa que a gente vai ser lembrado pela era da competitividade, esses últimos 10 anos, e das acrobacias, mas do ressurgimento da originalidade, do ressurgimento das videoparts, do ressurgimento do style, aonde vai ter um foco muito grande, porque senão a gente vai ver realmente um monte de robozinho fazendo um esporte totalmente focado no acrobático. E a nossa cultura não vai deixar isso acontecer. Vai ser uma junção sensacional. Vai ser essa nova geração que quebrou o tabu de usar todos os equipamentos, treinar com técnico, e nós, como cultura, como os patinadores por trás, o background daquilo, resgatar o nosso espírito, a nossa originalidade e trazer um pouquinho mais de agressividade num todo. E é isso, né? Seguimos aqui cheios de perguntas, cheios de dúvidas, mas seguimos firme e forte, trabalhando, patinando e vamos para cima, Lalau. Forçando aí a cultura, como esse bate-papo que a gente está tendo, fazer com que ela fique mais forte para todos que estão inseridos nesse exato momento, e que eles possam enxergar uma coisa muito maior do que apenas um troféu e uma medalha. E a gente tem que pensar muito daqui para frente, né? Eu acho que esse é um tema muito legal. A gente tem que pensar muito aqui para frente na carreira, na mente e no flow dos patinadores e do nosso esporte sobre troféu e medalha. Eu acho que esse é um assunto que nós temos que abordar, porque ser campeão do mundo, você pode ser 2, 3 vezes, 4 vezes, até 5 anos você ser o melhor do mundo, mas quando isso acabar? Eu acho que isso a gente tem que conversar, Lalau. Como seguimos construindo um esporte que a pessoa se apaixone e siga nele, não por um troféu, por uma medalha. Eu acredito que a originalidade e a nossa cultura crescendo de volta por trás das competições pode dar um rumo para eles, mas é algo também para se pensar.